Muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência, começando por dar as boas-vindas a todos os senhores deputados e senhoras deputadas e também à entidade que hoje está aqui connosco para esta audiência, uma comissão de acompanhamento da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e outros, Federação Portuguesa de Autismo, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social e Federação Portuguesa para a Deficiência Mental. Eu gostaria de iniciar agradecendo a vossa presença e o pedido de audiência que fizeram esta comissão, também começando por confirmar as pessoas que estão aqui presentes para ver se de facto temos os nomes corretos. E se calhar pedia a cada um para se identificar antes de iniciarmos aqui a audiência em si, se fosse possível. Ora, bom dia, boa tarde a todos. Eu chamo-me Helena Albuquerque, sou Presidente da Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental. Muito boa tarde. O meu nome é Maria Teresa Godinho e sou membro da direção da Federação das Associações de Paralisia Cerebral. Boa tarde, sou Maria Paula Figueiredo, estou aqui em representação da Federação Portuguesa de Autismo, sou Presidente do Congresso. Boa tarde, sou Rosa Moreira, pertenço à direção da Humanitas. Muito bem. Joaquim Bequis, boa tarde a todos, em representação da FENACERCIM. Muito bem, muito obrigada, bem-vindos mais uma vez. Vamos então iniciar esta audiência, dando-vos também a informação de que terão 10 minutos para poderem apresentar também aqui as vossas pretensões. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para poder comentar ou colocar as questões que entenderem e no final terão então uma segunda ronda para poderem responder às questões e poderem encerrar também a vossa apresentação. Portanto, eu começaria por dar então a palavra, não sei quem é que vai tomar a palavra primeiro, portanto, que é Helena Albuquerque, é isso? Tem a palavra, tem 10 minutos, obrigada. Excelentíssimos membros da Comissão, para começar, quero agradecer, em nome das direções das federações que integram a Comissão de Acompanhamento dos Centros de Recursos para a Inclusão, Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, FAPPC, Federação Portuguesa de Autismo, FPDA, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, FENACERCIM, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, Humanitas, e União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém, Unicrisano, a oportunidade que nos é dada de partilhar convosco as nossas preocupações relativamente à concretização de um sonho que julgamos ser comum a todos os presentes. O de construirmos uma escola verdadeiramente inclusiva, onde todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades específicas de aprendizagem e participação, possam desenvolver-se em harmonia, crescendo num ambiente que os acolhe, valoriza e prepara para o pleno exercício da sua cidadania. Como é do conhecimento geral, Portugal, através do Ministério da Educação, integrou o projeto da OCDE, Strength Through Diversity, Diversidade faz a força. Em consequência deste projeto, foi publicado em 2023 um relatório sobre a implementação do regime jurídico da educação inclusiva com vista à sua melhoria. A principal conclusão deste relatório foi que, apesar da legislação portuguesa ser das mais avançadas da Europa, persistem falhas significativas na sua implementação que importa colmatar com urgência. A equipa de avaliação da OCDE identificou 3 áreas prioritárias para melhorar a inclusão escolar no sistema educativo português, com uma prioridade transversal de reforço da monitorização e avaliação contínua da educação inclusiva. Como primeira prioridade, foi apontada a necessidade de aumentar os recursos financeiros claramente insuficientes.
A segunda prioridade refere-se à inadequada preparação inicial dos professores e à carência de formas contínuas de aprendizagem profissional orientadas para a diversidade, a equidade e a inclusão. Por fim, a terceira prioridade diz respeito à necessidade de definir critérios universais da ação e princípios orientadores capazes de reduzir a diversidade da qualidade e quantidade de apoios prestados, atualmente dependentes dos contextos culturais, geográficos e económicos de cada agrupamento de escolas. Todas estas prioridades se fazem sentir diariamente no funcionamento dos Centros de Recursos para a Inclusão e têm sido repetidamente denunciadas pelas nossas federações. Consideramos, de forma muito concreta, que os esforços empreendidos pelo Ministério da Educação para concretizar uma escola verdadeiramente inclusiva têm sido insuficientes, traduzindo-se em medidas pontuais e avulsas que não refletem um compromisso consistente com esta matéria. Como é referido no Decreto-Lei 54/2018, famoso Decreto de Educação Inclusiva, como todos sabemos, os Centros de Recursos para a Inclusão são serviços especializados existentes na comunidade, acreditados pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a capacidade da escola na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Ainda mais, diz este decreto, constitui o objetivo do SCRI, Centro de Recursos para a Inclusão, apoiar a inclusão de crianças e alunos que necessitam da mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, facilitando o acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada aluno em parceria com as estruturas da comunidade. Os CRI, e mais à frente, atuam numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e desenvolvimento com as escolas, prestando serviços especializados como facilitadores da implementação de políticas e práticas de educação inclusiva. Isto diz-nos o Decreto 54/2018. No entanto, na prática, tem existido, por parte do Ministério da Educação, uma grande indefinição quanto ao enquadramento e ao papel dos CRI nas escolas. É fundamental que o Ministério defina de forma clara e definitiva o papel dos CRI, tornando transparente para todas as estruturas envolvidas e clarifique igualmente o papel das EMAI nos agrupamentos, atualizando o manual disponível na página da DGE. É premente evitar disparidades entre as várias estruturas organizacionais, bem como uniformizar a interpretação dos normativos e a aplicação de algumas medidas públicas que, sendo amplamente consideradas positivas, acabam por ser implementadas de forma desigual e, por vezes, pouco alinhada com o que se encontra legalmente estabelecido. Os técnicos dos CRIs enfrentam diariamente uma grande contradição entre as funções previstas no nosso famoso Decreto-Lei 54/2018, que assumem os CRI como promotores do ambiente escolar inclusivo através de ações de sensibilização e formação das comunidades educativas, como nós já referimos, e as solicitações que recebem dos agrupamentos que privilegiam quase exclusivamente apoios terapêuticos individualizados. Temos ouvido, meus senhores, dezenas de testemunhos técnicos de alunos, de famílias, alunos com deficiência, que frequentam a escola regular. É visível a existência de falhas graves no sistema atual e uma inércia, quanto a nós, preocupante do Ministério da Educação na sua resolução. É igualmente evidente o retrocesso no apoio aos jovens com deficiência, no apoio escolar aos jovens com deficiência, traduzido, entre outros aspectos, no aumento da procura de escolas especiais. E nós temos provas disto. No que respeita aos recursos humanos, verificamos que os CRI enfrentam dificuldades extremas no recrutamento de técnicos dispostos a trabalhar nas condições existentes. Destacamos, nomeadamente, a grande instabilidade das equipas,
resultante de acreditações anuais frequentemente confirmadas tardiamente em cada ano letivo. Só para exemplificar, neste ano letivo, nós recebemos a comunicação do financiamento e da legalização das nossas equipas quase em fins de outubro. Existem CRI que não conseguem contratar terapeutas, apesar de terem horas atribuídas e verbas disponíveis. Há horários completos para terapeutas que simplesmente não aceitam trabalhar nos CRI. Esta situação tem conduzido à perda progressiva de profissionais experientes e especializados, agravada por uma lógica de precarização das relações laborais que contraía profundamente os valores e princípios das nossas organizações. É particularmente incongruente, podemos acrescentar, que um governo que afirma defender a dignificação das condições de trabalho mantenha um modelo de financiamento assente em acordos anuais, criando um quadro de incerteza que inviabiliza a estabilidade e continuidade das nossas equipas técnicas. É urgente criar condições às organizações que tutelam as equipas dos CRI para planear estratégias de atuação e gestão compatíveis com as necessidades reais, o que não tem sido possível. A vida dos alunos com deficiência não para, nem pode aguardar por nomeações de grupos de trabalho ou estudos cujo processo de decisão e implementação é moroso, o que tem acontecido. Todos reconhecemos a importância das equipas dos CRI e as federações que as representam deveriam ter junto do Ministério um espaço real e permanente de diálogo, consulta e participação, o que claramente não tem acontecido. A própria Comissão de Acompanhamento dos CRI, onde pertencem estas federações que estão convosco hoje aqui presentes, tem sido convocada apenas para formalizar decisões previamente tomadas pelo Ministério em reuniões de escassos minutos. Todas estas questões, entre outras, foram amplamente analisadas pelos 2 grupos de trabalho criados por despacho no âmbito do compromisso de cooperação entre o Governo e as entidades representativas do setor social e solidário. O diagnóstico está feito. Existem planos de ação e propostas de melhoria. Contudo, persiste a dificuldade em transformar compromissos formais em medidas efetivas, passando das palavras à ação. Finalizo agradecendo a vossa atenção, em nome de todas estas federações que eu referi no início, e reiterando a nossa total disponibilidade para colaborar convosco, certos de que só construiremos em Portugal uma escola verdadeiramente inclusiva se trabalharmos em conjunto, partilhando práticas e saberes, todos numa atitude de diálogo, transparência e compromisso ao serviço do bem coletivo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Helena Albuquerque, pela vossa apresentação. Passarei então agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Manuela Carvalho. Tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, distintos representantes das organizações que constituem a Comissão de Acompanhamento dos CRI. Quero começar por agradecer a vossa presença e, sobretudo, o trabalho silencioso, persistente e profundamente transformador que realizam todos os dias na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. A inclusão não acontece por decreto. Acontece porque todos os dias há profissionais, famílias e alunos que acreditam, insistem e constroem possibilidades onde, muitas vezes, persistem barreiras. O sistema educativo tem evoluído, mas sabemos que ainda há um caminho importante a percorrer para garantir que a inclusão chegue realmente a todas as escolas, a todos os territórios e a todas as circunstâncias. 7 anos depois da aprovação do Decreto-Lei 54/2018, é nosso dever olhar para o caminho percorrido com honestidade, reconhecer o que funciona, identificar o que falha e ter a coragem de o corrigir e de melhorar. É exatamente por isso que o Governo promove uma avaliação independente conduzida pelo ISCTE para sabermos com precisão onde estamos e que decisões estruturais devem ser tomadas. Queremos políticas públicas baseadas em evidências e não assentes em percepções isoladas.
Em simultâneo, a Direção-Geral de Educação está a rever o quadro normativo com auscultação alargada. É assim que deve ser. Nenhuma reforma será justa e bem-sucedida se não nascer da experiência real de quem vive a inclusão todos os dias no terreno. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou em junho um projeto de resolução para rever o regime jurídico da educação inclusiva e reforçar o papel das famílias nas decisões sobre o percurso escolar dos seus educandos. Queremos um regime mais claro e justo, que envolva verdadeiramente as famílias, valorize os profissionais e assegure transparência e equidade no acesso ao apoio especializado. Quero ainda sublinhar o papel fundamental da Comissão de Acompanhamento dos CRI. Vocês conhecem os alunos pelo nome, conhecem os contextos, as suas histórias, conhecem as fragilidades e as forças de cada território. Sem a vossa análise, sem a vossa proximidade e sem a vossa experiência, nenhuma reforma seria completa, equilibrada e eficaz. Todo este esforço converge hoje em dois movimentos essenciais. Primeiro, uma avaliação rigorosa do regime vigente. Segundo, uma revisão normativa participada que integra a visão de toda a comunidade educativa e responde à realidade concreta das escolas. Não procuramos medidas avulsas, nem reformas apressadas. Procuramos soluções articuladas, sustentáveis e eficazes. E porque nenhuma política pública se constrói afastada do terreno, queremos ouvir-vos, as vossas dificuldades, os vossos alertas, mas também aquilo que tem resultado, são essenciais para orientar decisões informadas e garantir que as mudanças futuras sejam sólidas e transformadoras. Deixo apenas algumas questões orientadoras. Quais são, hoje, os principais obstáculos à plena aplicação do regime de inclusão? Que melhorias são essenciais para garantir estabilidade nas equipas e nos financiamentos? Como reforçar a articulação entre CRI, escolas e equipas multidisciplinares? Que medidas são prioritárias para valorizar e reter os técnicos especializados? Como garantir que as famílias são realmente parte das decisões sobre o percurso dos seus filhos? E que medidas são necessárias para assegurar equidade territorial na resposta inclusiva? Muito obrigada pelo vosso trabalho, pela vossa presença e pelo caminho que continuaremos a percorrer juntos, sobretudo pelo compromisso diário com a inclusão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da delegação. Naturalmente, começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a vossa presença e a oportunidade que permitem a esta Comissão abordar um assunto sensível e da maior relevância, que é, de facto, o apoio às crianças e jovens do ensino especial. O tema dos apoios às crianças e jovens do ensino especial deve merecer a maior seriedade de todos nós, não apenas por opção, mas fundamentalmente por obrigação. Uma obrigação moral e humana de acolher e cuidar daqueles que são os mais frágeis da sociedade, e de entre esses mais frágeis da sociedade contam-se naturalmente as crianças e jovens especiais. E o Chega, como partido de direita e de uma direita com preocupações sociais, naturalmente acompanha esta situação com a maior atenção. Posto isto, e na documentação a que tivemos acesso, mas também pela exposição que aqui foi feita agora no início desta tarde, naturalmente que acolhemos de imediato o vosso pedido e permitam agradecer mais uma vez em nome do Grupo Parlamentar do Chega e também permito-me fazê-lo em nome do país, a missão que de facto os Centros de Recursos para a Inclusão fazem para a dignificação e a inclusão dos nossos alunos com necessidades especiais nas escolas, mas também no apoio diário que prestam e que permite o sucesso, tantas vezes educativo, a estas crianças e ao próprio país. No pedido que nos fazem e para esta audiência, apresentam aqui fundamentalmente três preocupações. A primeira, uma clarificação para o papel dos centros de recursos para a inclusão nas escolas, depois a questão do financiamento dos centros de recursos para a inclusão, e especialmente nesta altura em que já estamos praticamente no final do primeiro período e aparentemente continua a não existir informação, ou pelo menos qualquer informação oficial sobre o financiamento, e isso está a ter claramente impacto direto e grave nos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em que permanecem na sua grande maioria sem o apoio necessário.
situação naturalmente que nós aqui como parlamentares e como deputados consideramos lamentável e que a todos nos deve, permitam uma expressão, envergonhar. Onde há milhões para tanta coisa em desperdício tantas vezes, faltam tostões para aquilo que são recursos essenciais para os nossos alunos das necessidades especiais. E, portanto, eu como deputado da Nação, quero aqui fazer em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero aqui fazer este alerta. Aqui chegados, e uma vez que são os senhores que estão no terreno, e naturalmente que neste momento, como facilmente compreendem, o Chega é líder da oposição, mas ainda, e eu repito, ainda não tem responsabilidades de governação, aquilo que nós queremos é ser de facto parte da solução e para esse efeito a questão imediata que colocamos é simples, é se contactaram com o Ministério e em caso afirmativo em que moldes. Através de correio eletrónico, carta registada, pedido de reunião presencial, outra, e em caso de contacto, se há de facto alguma resposta clara e direta ou decisão por parte do gabinete ministerial. Finalmente, e como o tempo urge, e como são os senhores que estão no terreno e o conhecem como ninguém, na vossa opinião, quais as prioridades que devem ser levadas em conta com vista à melhoria das condições para os centros de recursos para a inclusão e, fundamentalmente, para quem cumpre esta missão de vida de ajudar diariamente os mais frágeis. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à deputada Sandra Lopes, do Partido Socialista. Boa tarde. Quero começar por cumprimentar a Comissão de Acompanhamento dos CRI e agradecer a vossa presença e o trabalho que desenvolvem. Os CRI são, como bem sabemos, serviços especializados acreditados pelo Ministério da Educação que existem justamente para reforçar a capacidade das escolas, apoiar os professores, trabalhar com as famílias e garantir que cada aluno com necessidades adicionais tenha acesso aos recursos, às terapias que realmente precisam. Sem os CRIs, muitas escolas ficariam sem meios para concretizar aquilo que a lei determina, a inclusão com dignidade e com qualidade. Mas também sabemos que há vários desafios. Um deles tem a ver com a clarificação do papel dos CRIs no sistema educativo. O modelo de inclusão em Portugal tem evoluído, mas nem sempre de forma suficientemente estruturada. Há escolas que ainda não perceberam bem o que podem esperar dos CRI. Há zonas do país onde esta articulação não está suficientemente consolidada. Há dúvidas sobre a vossa intervenção na avaliação, na implementação dos PEI, na coordenação com os docentes da educação especial e no apoio à transição pós-escolar. Esta clarificação é fundamental para que não existam superposições, lacunas ou responsabilidades difusas que acabam sempre por penalizar o aluno. Outro desafio é o financiamento. Não é possível garantir terapias especializadas de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, intervenção precoce e apoio continuado se o financiamento não acompanhar as exigências reais. Nos últimos anos, os custos de operação aumentaram substancialmente. Recursos humanos, materiais, energia, deslocações, equipamentos, e todos sabemos que, para os CRI, os recursos humanos especializados são o coração da intervenção. Quando não há financiamento adequado, o efeito é imediato. Menos horas de terapia, menos equipas estáveis, dificuldade em atrair técnicos, pressão sobre as escolas e, no fim da linha, sobre as famílias que vivem com a angústia de ver reduzido o apoio aos seus filhos que tanto precisam. Por isso, queremos deixar-vos uma mensagem muito clara. Precisamos de um modelo de financiamento que seja previsível, adequado, transparente e atualizado periodicamente. Além disso, queremos sublinhar que este Parlamento tem vindo a discutir diversas propostas para reforçar o financiamento das respostas especializadas, desde os contratos de cooperação até outras medidas de apoio. Queremos que saibam que o Partido Socialista está empenhado em contribuir para soluções que reforcem o vosso papel, que valorizem o vosso trabalho e que garantam condições dignas às crianças e aos jovens que apoiam. Relativamente a perguntas e considerando as dificuldades que acabaram de apresentar de financiamento de recursos humanos, que propostas concretas fazem para garantir que os CRIs possam manter equipas estáveis e assegurar terapias e apoios continuados aos alunos? E como avaliam o papel dos CRIs na inclusão real dos alunos? Gostaríamos de saber se existe monitorização dos resultados do sucesso educativo, da integração, da transição pós-escolar, da autonomia, da qualidade de vida e, sim, se podiam partilhar esses resultados connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento todos os presentes e agradeço a partilha das preocupações aqui na Comissão de Educação. As questões que dizem respeito à educação inclusiva, à escola inclusiva, têm sido profundamente desvalorizadas nos últimos anos. E eu creio que aquilo que aqui partilham da preocupação com os meios e os recursos, seja no plano financeiro, seja no que diz respeito aos profissionais, aos técnicos que são necessários, a dificuldade inclusivamente e a referência que fazem, inclusivamente da instabilidade e da precarização. Aliás, quando estamos a tratar de uma área que deveria ser exatamente o contrário, não é? Garantir estabilidade no acompanhamento para haver uma continuidade e uma relação que é criada e que é tão importante para o desenvolvimento e para o acompanhamento das crianças com necessidades específicas. Mas, como estava a dizer, eu creio que tudo isso reflete esse desinvestimento e essa desvalorização. Nós já tivemos a oportunidade, nomeadamente com o atual Governo, de colocar a questão: qual é que é a perspectiva, qual é que é a estratégia, qual é que é o caminho para a educação inclusiva. E a verdade é que não temos obtido resposta por parte do Governo relativamente a esta questão. E eu creio que isso diz muito. Nós temos colocado, eu creio que um dos maiores problemas, e que foram aqui referidos, com que a educação inclusiva e com que a escola inclusiva está confrontada, é de facto a insuficiência dos meios. E se não houver de facto este investimento nas equipas, nos profissionais, não é possível garantir. Precisávamos que fosse efetiva a redução do número de alunos por turma quando há a integração de estudantes com necessidades específicas. Precisávamos que a escola inclusiva fosse real, não fosse no papel, e fosse efetivamente uma realidade essa inclusão para todas as crianças e jovens. Mas não é isso que temos, infelizmente, no nosso país, porque não tem havido o adequado investimento nesta área. Nós, bem recentemente, trouxemos até à Assembleia da República um projeto de resolução onde colocávamos exatamente estas questões: a necessidade da contratação dos trabalhadores com a formação adequada, o reforço do número de apoios diretos na educação inclusiva, de intervenção terapêutica na coadjuvação ao docente titular, a questão que também nós consideramos que é necessário uma revisão no que diz respeito ao número de alunos por turma, para que efetivamente haja as condições para um acompanhamento adequado e, naturalmente, também a existência de recursos materiais e pedagógicos adequados às necessidades das crianças e jovens com necessidades específicas. Creio que era um caminho a prosseguir. Foram matérias que também levámos em termos de orçamento, inclusivamente de orçamento agora, na discussão que houve do Orçamento de Estado para 2026, porque eu creio que é premente, é uma prioridade, é urgente o reforço do investimento e o reforço de verbas para esta área em concreto na escola pública. Estou-vos a colocar isto, já ultrapassei o meu tempo, mas para dizer também, de certa forma, aquilo que tem sido a nossa intervenção, porque muitos dos aspectos que aqui colocaram têm que ser de facto uma prioridade. Isto não pode ficar só nas palavras, tem que ser na prática, e isso exige investimento, exige financiamento, exige meios e recursos no concreto para garantir de facto estas crianças e jovens que têm todas as condições na escola pública e que têm condições de igualdade também com os demais. Obrigada. Muito obrigada. Portanto, não haverá intervenção de mais no Sr. Deputado e, portanto, passava novamente a palavra, não sei se a doutora Helena vai falar, portanto, passava novamente a palavra para poderem responder ou fazerem os comentários que entenderem. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois de ouvir os senhores deputados e que muitos nos remeteram a algumas questões, no pouco tempo que tenho, vou tentar sintetizar algumas das problemáticas que nos preocupam e, ao mesmo tempo, responder a algumas das questões que nos foram colocadas. Em primeiro lugar, apraz-me saber que está a ser feito um estudo, uma avaliação independente por parte do ISCTE, e que a DGE está a auscultar para fazer uma revisão à legislação. Sobre estas matérias, nós, CRI, não temos qualquer conhecimento, não fomos auscultados para nada e não sabemos o que é que se está a passar.
Sabemos que temos os CRI acreditados por mais um ano, ou melhor, até ao final do ano letivo que está em curso, porque têm sido feitas as acreditações anualmente, e o ano letivo, o término do ano letivo não se compadece com estudos morosos, nem com os resultados desses estudos para depois encontrar soluções morosas. Portanto, quero dizer, com certeza, que as coisas terão que correr a dois caminhos. Um a médio e longo prazo, a partir do estudo que se for fazer, e um de curto prazo, não deixando os CRI sem acreditação. E não queremos, ou não gostaríamos de ter, os CRI acreditados por mais um ano, porque as questões que falámos de recursos e de falta de técnicos resultam, essencialmente, destas acreditações por um ano, num país em que temos praticamente pleno emprego e em que os técnicos não vão querer trabalhar a prazo, sabendo que os centros de recursos são válidos até ao final do ano letivo, tendo outras opções de trabalho. Por outro lado, os CRI são os profissionais que estão nas escolas disponíveis para trabalhar com os docentes, com os alunos, com as famílias e com toda a comunidade educativa. Portanto, nós garantimos as intervenções das famílias. Mas já há muitos atores que entram no espaço escolar, na escola pública, que não estão acreditados e que se presume que tenham intervenções, ou pelo menos querem ter intervenções similares, mas que de facto não são. São outro tipo de intervenções que não se percebe o quê. O que eu quero dizer é que há vários agentes a entrar no espaço da escola pública que supostamente estão a trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, que não são CRI. Portanto, e que não terão esta prática que os CRI têm de trabalhar com toda a gente, quer com os docentes, toda a comunidade educativa e com as famílias. Portanto, além da desvantagem que há relativamente que os CRI têm, porque obrigatoriamente têm que estar acreditados, enquanto que os outros não têm necessidade de estar acreditados, ninguém percebe que práticas é que se passam. Naturalmente, os presidentes dos agrupamentos de escolas, naturalmente, deverão saber, pelo menos, seria expectável ou será expectável que saibam. De qualquer modo, o que eu quero dizer com isto é que há necessidade de ter uma visão integrada sobre tudo o que se passa no espaço educativo, com a diversidade de profissionais e com a diversidade de instituições que entram no espaço escolar. Portanto, o que se está a passar é ad hoc, vai uma empresa privada, vai outra empresa privada, vai não sei o quê, enquanto não há uma visão integrada, portanto, há um desperdício, digamos, de recursos por falta de uma visão integrada para atuar no espaço público. Eu não me vou alongar, porque acho que já passei o meu tempo, passo aqui à minha colega. Muito obrigada. Realmente esta questão não se resolve com financiamento. O financiamento é essencial, mas encontrar uma forma de funcionamento dos CRI que sirva verdadeiramente a comunidade é o essencial, porque se não houver uma transparência de critérios de financiamento, também ninguém funciona bem, porque de agrupamento para agrupamento os técnicos têm menos horas de trabalho para dar, porque o financiamento ali é mais curto e no outro é maior. Como? Porque ao longo dos anos têm-se acentuado alguns problemas, porque é atribuído em percentagem o aumento do financiamento sem corrigir problemas estruturais de funcionamento e de transparência da atribuição. E realmente a desmotivação dos técnicos, das equipas, vem muito de tudo isto, do tal projeto que é apenas anual, é apenas para um ano letivo, quando já chegou a ser de 5 anos letivos,
e ultimamente o que estava era de 3 anos letivos, era um projeto sustentável, era um projeto que dava uma certa capacitação às equipas, uma certa estabilidade, o integrarem-se nos agrupamentos, o pertencerem e serem conhecidos. Assim não, as coisas tornam-se transitórias e não podem de maneira nenhuma corresponder a uma atuação de qualidade. Por outro lado, também isso dá alguma instabilidade às famílias. As famílias gostam de saber com quem contam, com quem é que contam nas escolas também, e também dá menos dignidade à intervenção dos CRIs nas escolas. Antes nós participávamos em planos de ação. Os planos de ação deixaram de ser participados por nós. E isso é mau. Porque aquilo que nós podíamos trazer tecnicamente não é dado. Obrigada. Muito rapidamente, só para passar aqui depois a palavra ao meu colega, eu só queria dizer é que nós estivemos aqui há 3, 4 anos a discutir este mesmo assunto com os mesmos pontos e foram faladas precisamente as mesmas coisas, mas o que é certo é que neste momento estamos a falar a mesma coisa, passados estes anos todos, mas com mais gravidade, porque a situação complicou-se e agravou-se. E dizer também que os CRIs têm um papel mais do que terapias. Os CRIs têm um papel ao nível dos direitos e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência nas escolas, junto de toda a comunidade. E isto é o papel dos CRIs e é muito importante também que fique claro. Passo a palavra. Obrigado. Naturalmente estamos aqui no âmbito do contexto da abordagem relativamente aos centros de recursos de inclusão, mas fizemos a transposição para aquilo que é a educação inclusiva e bem, e que espero que esta nossa vinda possa ser o ponto de partida para que a Comissão coloque no seu, e não me cabe a mim, cabe à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados definirem aquilo que são as prioridades, mas na nossa ótica, no nosso olhar, esta questão da educação inclusiva tem que entrar como uma das prioridades desta Comissão. Porque quando falamos de estudos, há muitos estudos, falou-se aqui do estudo que está para vir por via do ISCTE, mas também o próprio ISCTE fez um estudo em que reconhece que, ouvindo as pessoas, as crianças, as famílias, os profissionais, as organizações e os próprios professores e diretores de agrupamentos, chegou à conclusão que 60% estava insatisfeito ou muito insatisfeito com os recursos que são disponibilizados no âmbito do CRI. Por isso, valorizar essa questão dos estudos, sabendo que os estudos também já nos apontam que é preciso mais docentes de educação especial, que é mais preciso técnicos especializados e assistentes operacionais com formação específica. Esse é o chapéu da educação inclusiva e eu podia entrar em mais pormenores sobre isso, mas como aquilo que nos traz é os CRIs, vou tentar dar esse passo porque o tempo é curto. Falou-se de grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, a minha função, não só na FENACES, mas também representa a Confecup e representa a Confecup no compromisso de cooperação. Houve 2 grupos de trabalho, um sob o modelo de funcionamento, outro sob o modelo de financiamento. Quer um, quer outro, apontaram caminhos, objetivos, consensualizados e que para nós teriam um impacto no ecossistema muito relevantes. Regularização das entidades privadas. Eu sei, Sra. Presidente. Regularização das entidades privadas. Não podemos ter um processo de acreditação altamente rigoroso que exige depois também na atribuição dos financiamentos parecer do Tribunal de Contas, às organizações que aqui representamos, Economia Social, Setor Social e Solidário, centros de recursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e depois há uma proliferação de entidades privadas
clínicas privadas. Parece mesmo que possa concluir, está bem? Sim. Que utilizam o subsídio de educação especial como um mecanismo de retroalimentar este processo, não trazendo transparência. Vou finalizar. Os CRIs, as organizações que aqui representamos, entendem que tem que ser claro o reconhecimento do papel que elas têm e que está definido no Decreto-Lei 54, não o papel parcial. As 3 alíneas que lá estão têm que ser, é aquilo que nós exigimos do reconhecimento, não fomos nós o legislador, por isso o que queremos é esse reconhecimento do papel dos CRIs. A transparência nos critérios, não podemos ter assimetria nos apoios. Uma criança em Lisboa não pode ter um apoio e a mesma criança em Trás-os-Montes, no mesmo contexto, tem um apoio diferenciado. Isso tem que ser, esses critérios têm que ser. A neutralidade, porque se o Estado entender, se o Governo entender, fazer a administração direta deste processo, com toda a certeza terá uns custos, o que significa que não pode colocar no lado das organizações a comparticipação daquilo que compete ao Estado, não sei se me faço entender neste raciocínio, o subfinanciamento crónico que nós apontamos aqui e, por último, revisitar a educação, neste caso as escolas de ensino especial, porque o nosso compromisso era, até 2013, acabar com as escolas de educação especial e o que nós sentimos é uma pressão diária de receber mais crianças. Crianças que são vistas por um critério. Não serve à escola, serve a uma organização. E isso põe e fere gravemente os direitos das pessoas com deficiência. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos muito a vossa presença e o facto de terem vindo também aqui apresentar preocupações, sugestões. É uma área também que nos preocupa a todos e com certeza continuaremos a acompanhar e encontrarmos as melhores soluções também em conjunto. Muito obrigada e um bom regresso para todos.